O sofrimento causado pela ansiedade é uma das experiências mais desconfortáveis que você pode vivenciar. E isso eu tenho certeza que ninguém duvida. Mas será mesmo que a ansiedade é sempre uma visitante tão indesejada? E qual o papel da ansiedade, afinal de contas? E quando é que ela se torna um problema? Será que existe ansiedade normal? É sobre isso que nós vamos bater esse papo hoje. E se essa é a primeira vez aqui no canal, o meu nome é Caio Barbosa, eu sou médico psiquiatra e professor de Mindfulness. E esse é o lugar onde você irá aprender táticas e estratégias para superar a ansiedade e ter uma vida mais leve, de uma forma simples, utilizando as ferramentas que você já tem e que precisa apenas aprender a utilizá-las. Mas enfim, eu já começo aqui o vídeo de hoje sem rodeios. A ansiedade é uma característica que está registrada em seu DNA e que inclusive foi um elemento fundamental para o nosso processo de evolução. Mas calma, fica tranquila, porque não é essa ansiedade que te faz sofrer no seu dia a dia, porque essa segunda é uma espécie de comportamento que você aprendeu ao longo da sua vida. E como tal, você também pode desaprender e desconstruir esse comportamento. A gente então vai falar hoje sobre dois tipos de ansiedade. A normal e aquela que você vivencia no seu dia a dia e que te causa tanto sofrimento. A primeira delas é a ansiedade como uma característica humana básica, que inclusive, como eu falei, foi um mecanismo de sobrevivência primitivo, que servia para preparar os nossos ancestrais para uma situação de perigo, uma ameaça, que fosse potencialmente fatal. É o seguinte, imagina comigo aqui a seguinte situação. Você está caminhando na selva e de repente percebe que alguma coisa se moveu no meio da vegetação. E aí você repara que é algo com a coloração alaranjada, com manchas pretas, que remete à lembrança de um tigre. Olha só, imagine isso, né? Nesse momento, o que acontece? Os músculos do seu corpo se contraem, o seu coração acelera, a fim de bombear sangue para os músculos que vão precisar agir imediatamente. O seu metabolismo aumenta e o seu corpo se aquece como se estivesse queimando por dentro. A sua respiração fica mais rápida, com o objetivo de captar mais oxigênio para os seus músculos. E tudo isso acontece em uma fração de segundos, com o objetivo de fazer você fugir o mais rápido possível, simplesmente para garantir a sua sobrevivência. E quanto mais rápida for essa reação, maior a sua chance de sobreviver diante de uma situação como essa. E não importa se era ou não tigre, o seu corpo queria apenas garantir a sua sobrevivência naquele momento. Agora imagine só, se diante de situações como essa, o seu corpo não tivesse um sistema de resposta rápido, que fizesse com que você reagisse de forma imediata a uma potencial ameaça, o que você acha que aconteceria? Provavelmente nós nem estaríamos aqui tendo essa conversa. Mas, por outro lado, existe um tipo de ansiedade que é vivenciada diante de situações que não são perigosas e nem nos impõem qualquer tipo de risco. E esse padrão de comportamento é adquirido ao longo da nossa vida e reforçado pelo modelo de sociedade em que nós vivemos, onde as coisas acontecem em um ritmo cada vez mais rápido e nós somos pressionados para estar produzindo cada vez mais em cada vez menos tempo, fazendo cada vez mais coisas, nos tornando um fazer humano, ao invés de um ser humano. E esse padrão de comportamento nos causa grande prejuízo funcional na família, no trabalho, nos relacionamentos. E a partir desse momento que a ansiedade se torna de fato
um problema. E o mais curioso de tudo isso, o mais irônico, é que nós vivemos em um mundo muito mais seguro do que aquele dos nossos ancestrais. Mas apesar disso, nós vivemos cada vez mais ansiosos, preocupados e estressados com as fantasias criadas pela nossa mente. Hoje, nós não temos mais tigres e leões ou qualquer outro tipo de predador correndo atrás da gente, mas nos comportamos como se estivéssemos correndo de um o tempo inteiro. E isso acontece porque o nosso corpo ele não consegue diferenciar o que é real e o que é imaginário. Ele sofre como se tudo que nós pensamos fosse real. E é por isso que os sintomas são os mesmos daqueles momentos em que estamos de fato diante de um perigo e naqueles momentos em que estamos simplesmente ansiosos. Nós estamos vivenciando a ansiedade antes de uma apresentação na faculdade, ou antes de uma apresentação no trabalho, antes de um encontro, quando temos boletos para pagar, e até mesmo, olha só, quando estamos dormindo. Esse deveria ser um dos momentos mais calmos e relaxantes do nosso dia, mas não é incomum você ter uma crise de ansiedade que faz você despertar. Então estamos vivendo cada vez mais em nossas mentes e menos na realidade. E isso pode ser um problema quando te distancia da realidade, porque a nossa mente tem como uma das principais funções planejar, antecipar e se preocupar. Isso não é um problema em si, mas o problema é que nós temos feito isso o tempo inteiro. Quando a gente vive dessa forma, duas coisas acontecem. A primeira delas é que nós passamos a viver cada vez mais em nossos pensamentos. E isso por si só é um terreno fértil para a ansiedade. E a segunda coisa é que como estamos vivendo nas realidades criadas pela nossa mente, nós deixamos de perceber as coisas boas que nós temos em nossa vida e que acontecem aqui, neste momento, no momento presente. Em outras palavras, a ansiedade nem sempre é um problema. E desejar eliminar toda e qualquer ansiedade em sua vida, no seu dia, seria uma missão humanamente impossível. A questão aqui não é eliminar e travar uma guerra contra a ansiedade, mas é aprender a lidar com a ansiedade de tal forma que ela deixe de ser um problema. Então, deixe aqui nos comentários uma situação aí do seu dia a dia em que você se sente ansiosa. E não se esqueça também de se inscrever no canal para receber em primeira mão mais conteúdos como esse, além de ajudar a fortalecer cada vez mais esse movimento por um mundo com menos pessoas ansiosas. Então, desejo a você uma vida plena, mais consciente, menos ansiosa e muito mais feliz. A gente se vê na próxima. Até mais.